Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Estou aqui mais uma vez nesse canal Bate-Papo de Mulher e hoje quero falar com você, mulher, sobre algo muito importante. Algo que tem acontecido na sua vida e que você às vezes não tem dado conta, mas você tem contribuído para que o mal encontre uma brecha e entre dentro do seu lar. E assim destruindo o seu relacionamento. E qual é o erro que você tem cometido que às vezes você nem se dá conta? Às vezes coisas bem mínimas, tá? Por exemplo, você trabalha e ali tem aquele momento numa rodinha com a amiga, na hora do café, na hora do almoço, e o que você faz? Começa a falar mal do seu marido. Você está triste com alguma situação que está acontecendo, não é verdade? Isso pode acontecer mesmo. Casamento não é fácil, tem os altos e tem os baixos. Se nós não tivermos sabedoria, nós vamos para um caminho de destruição, sim. Nós temos que estar ali cuidando do nosso relacionamento, da nossa casa. Nós temos que cuidar do nosso bem maior, que é a nossa família. O marido, nossos filhos, é o nosso bem maior. Nós queremos conquistar coisas materiais, que também são bem válidas, que também vai trazer coisas boas, né? Momentos felizes para nós. Mas o bem maior é a nossa família. O bem maior é aquilo que Deus te deu, que é o seu marido, os seus filhos. Então, quando eu estava falando ali, você está ali na hora do café, na hora do almoço, falando mal do seu esposo, uma brecha que você abre. Por quê? Você está falando mal de quem? Do seu esposo, que é você mesmo, né? Você e ele é uma só carne. Então, você fala mal dele, você está falando mal de você. Porque vocês dois estão juntos, num propósito só, que é cuidar da família, né? Uma família abençoada, uma família nutrida pela graça de Deus, nutrida por uma mulher sábia. A palavra nos diz o que é a mulher sábia, ela edifica o lar e a tola destrói. Então, às vezes, você com a sua boca, você está destruindo o seu lar. Você está ali falando, porque meu marido é isso, meu marido é aquilo, contando ali as fraquezas do seu marido, né? Tome cuidado com isso. Eu estou falando com você, mulher, em relação ao seu marido, porque é um canal bate-papo de mulher. Talvez tenha um homem ou outro, mas é direcionado para você. Então, não adianta eu direcionar para o marido, para o homem, eu também gostaria de falar muita coisa para ele, porque o canal aqui é para você, mulher. Para você, porque você é a coluna da sua casa, é você que edifica o seu lar. Você tanto pode destruir como edificar. Vai muito do que você quer. Então, a partir desse momento, fecha a sua boca, não fique contando da sua vida, não, das brigas que às vezes você tem dentro do seu lar. Eu sei que às vezes precisamos de alguém para conversar. Tome cuidado com quem você confia, né? Então, é bom que você tenha alguém, observe essa pessoa que você vai pedir um conselho, como que é o casamento dela? Ela tem um casamento edificado? Ela vive uma vida feliz na presença do Senhor, ela tem alguma coisa para te ensinar, então essa pessoa é uma pessoa válida. Você pode chegar ali e pedir um conselho, porque ela vai te dar um conselho para te ajudar. Agora, se você vai falar com uma pessoa que também tem uma vida destruída, né? De repente é solteira, de repente está sozinha, de repente só teve destruição na vida sentimental, que conselho essa pessoa vai te dar? Se não, esse conselho, pare de ser besta, largue esse homem, vai cuidar da sua vida. Você não precisa dele para nada. Esse vai ser o conselho. É isso que você quer? Você quer destruir o seu lar? Então, cuidado com quem você abre a sua boca. Coisas mínimas, né? Eu estava pensando nisso, às vezes uma brincadeira, contando a intimidade do seu marido. Já aconteceu comigo isso. Você está numa roda de amigas e ali a pessoa brincar, contar, olha, meu marido, né? Tem isso aqui, faz isso. Ele não é bom disso, vocês estão me entendendo, né? E ali as meninas dão risada, olha só que coisa, abre o que? Uma brecha. O inimigo olha e fala, olha, ela não honra o marido dela. Olha, eu vou entrar e vou destruir. É uma brecha que se abre. Ela não honra o sacerdote do lar. Ela já está quebrando aí um mandamento. Então eu tenho autoridade para entrar por coisas mínimas. Então cuidado, cuidado. Fala para o outro, meu marido é um idiota, meu marido é imprestável. Profetiza o mal na sua vida, né? Está declarando. Meu marido não presta. E aí o inimigo, olha só, uma brecha aqui. Dentro do seu lar, de repente vocês entraram num impasse ali, não concordou com algo e nutre ali uma raiva dentro de você. E aí você vai querer descontar, né? Sabemos muitas vezes a mulher usa aí o lado também íntimo do casal, se é que você me entende. Então começa a castigá-lo, né? Não, ele vai ver também. Sabe que isso é importante para o homem, né? É importante para a mulher também, mas o homem dá muita importância nisso, né? Isso também faz parte aí de um casamento feliz. Então nós temos como mulher saber dividir todas as áreas. A partir do momento que uma mulher ela passa a ser mãe, muitas vezes ela esquece que antes de ser mãe ela é mulher, né? Então ela se dedica mais a cuidar dos filhos e deixa o marido de lado e abre uma brecha.
Então são coisas mínimas que você vai abrindo brecha aqui, brecha ali, e quando você vê, o casamento está destruído e você não consegue entender o que aconteceu. Quando a gente se conhecemos era tão bom, né? Eu amava a companhia dele, ele amava a minha companhia, era tão bom estar junto, e de repente vocês vão ali dentro de uma casa se tornando inimigos, né? Se tornando alguém assim que não tem mais intimidade, que não conversa, que não dá um abraço, um beijo, porque você está preocupada com o andamento da casa, com o cuidado dos filhos, o marido, por sua vez, preocupado com as dívidas do lar, em trazer, né, a provisão. E olha só, se esquece. A mulher esquece que ela ainda é mulher, agora ela só é mãe e administradora do lar. O homem se esquece que é homem, né? Agora ele só é o administrador do lar, está preocupado com as coisas materiais, esqueceu de cuidar do bem maior que é a família. E nisso abre brechas. Por isso que o inimigo vem. E o inimigo, ele começa a analisar, para você entender como o nosso inimigo trabalha. Ele está vendo ali um lar que não está tendo mais união, que só tem desavença. A mulher, quando está fora, fala mal do marido, e o homem também. Está fora, fala mal da esposa, não tem prazer, está dando horário de vir embora para casa, não tem prazer de chegar em casa, porque quando chegar em casa vai ter que encontrar uma mulher rabugenta, só sabe falar palavras desanimadoras, só sabe reclamar, só sabe maldizer, só sabe profetizar coisas ruins. Então ele não tem alegria, não tem paz dentro do lar, e claro que da mesma forma você, mulher. Então, quando vai dormir, dorme separado. Tem pessoas que mantêm um casamento só de aparência, até mesmo mulheres cristãs. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi uma pastora que tinha essa situação, para vocês terem uma noção da situação, gente, como é grave. Porque nós nos preocupamos muito com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar, e nos esquecemos do nosso Deus que vê todas as coisas. De Deus não conseguimos esconder nada. Não dá para disfarçar para Deus que eu estou feliz no meu casamento. Não dá para enganar Deus que está indo tudo bem dentro da minha casa, porque Deus conhece todas as coisas. Então eu consigo enganar o meu parente, eu consigo enganar o irmão da igreja, o pastor, né? Mas a Deus nós não enganamos. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então estamos vivendo um casamento de aparência, que todos olham e vê, tá tudo bem, mas dentro do lar a mulher não dorme mais junto com o marido. Cada um dorme num quarto, dorme na cama, mas separado na cama, não tem mais intimidade, não tem mais relacionamento, já acabou o casamento. Mas vamos continuar para manter uma boa aparência. Gente, enganando a si mesmo, tá? Você está pensando, estou enganando o pastor, enganando a irmã, minha família, ninguém sabe. Mas, gente, o nosso Deus está vendo todas as coisas. Então, cuidado. Restaure esse casamento, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Não permita que isso aconteça. Se posicione. Você tem poder, você tem autoridade em nome de Jesus para mudar essa história. Mas basta que você se posicione. Feche as brechas. Eu falava mal do meu marido, não vou mais falar, porque é o sacerdote, é o seu esposo, é a sua carne, é você mesmo, entende? Quando você fala mal dele, você está falando mal de você, porque vocês dois são um só, perante Deus. Então fecha a sua boca, para de falar mal, ao invés de falar mal, começa a abençoá-lo, né? Meu marido é uma bênção, mesmo que não seja. Meu marido é carinhoso, é atencioso, muda a sua atitude. Ah, eu queria ter um marido atencioso, um marido carinhoso. Você é essa mulher atenciosa? Você é essa mulher carinhosa? Então não exige do outro aquilo que você não faz. Então eu quero que ele seja assim, eu vou mudar. Então para isso você vai precisar deixar o orgulho de lado. Para isso você vai ter que perdoar. Chegue no seu marido e converse com ele. Eu quero te pedir perdão de palavras que eu tenho falado, de atitudes que eu tenho tomado. Isso daí exige que você seja muito forte, tá? Que você seja muito mulher. Porque não é fácil olhar para dentro de nós e ver os nossos erros. Ver que nós precisamos mudar. Ver que nós precisamos tomar algumas atitudes que vai mudar toda a história dentro da sua casa. É você, mulher, que é a coluna do seu lar. E o inimigo sabe disso. Por isso que ele vem contra nós mulheres, entende? Por isso que ele vem pregando aí, usando outras mulheres para nos influenciar. Porque nós temos um poder muito grande dentro do nosso lar. Nós somos a coluna. Se a coluna não estiver firme, a casa desmorona, não é assim? É dessa forma, você é a coluna da sua casa, tá? O homem é o cabeça, o homem traz a proteção, né, do lar, mas é você que equilibra aí, é você que equilibra os pratos, é isso mesmo. Eu sei que é difícil, não, é muito pesado, então por que casou, né? Você toma essa atitude de eu vou me casar, eu quero ter meu lar, já sabe,
Não é fácil. O homem vai cuidar de uma parte, você vai cuidar de outra e vai ter que equilibrar mesmo. Passou a ser mãe, agora você é mãe e a esposa também é mulher, né? E além disso, é serva do Senhor às vezes, não é verdade? Tem um trabalho, tem uma obra a realizar, mas primeiro vem o quê? A sua casa. Primeiro vem o quê? A estrutura do seu lar. Primeiro vem o quê? A felicidade do seu lar. A maior missão que uma mulher tem, principalmente quando ela se casa, é cuidar do lar. O marido está bem, os filhos estão bem. Nós vemos aqui a mulher de Provérbios 31:10, fala que mulher virtuosa, quem achará? E aí fala do que aqui, gente? Vai, coloca por terra, né? Esse ensinamento diabólico que tem aí fora. Essa mulher aqui, ela é submissa ao marido dela, e ela é empresária, ela cuida do lar dela, ela honra o marido dela. Aqui você aprende tudo que uma mulher pode fazer, que vai agradar a Deus, porque o intuito disso é agradar a Deus. Eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, em tudo, em todas as áreas. Eu estou falando aí sobre a vida sentimental, né? Então eu coloco Deus em primeiro lugar, fazendo o quê? Agradando a Deus em primeiro lugar, e obviamente que eu vou agradar o meu esposo, meus filhos, vou ter um lar baseado na palavra, estruturado, né? Estruturado pela graça do Senhor. Então nós estamos aqui no versículo 15. É ainda noite e se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com renda do seu trabalho. Ou seja, ela tem mulheres ali que estão auxiliando ela, porque ela tem uma vida financeira abençoada. Mostra aí, né, que ela e o marido constituiu uma família baseada naquilo que agrada a Deus, próspera. Ela tem condições para isso, de ter alguém que ajude, mas ela faz a parte dela. Ela se levanta cedo, ela administra bem o seu lar. Com tudo isso, ela não diminui seu esposo, não precisa. Então você pode ser essa mulher que trabalha fora, ou que tem uma empresa, né, que está dentro do lar cuidando do seu bem maior, que é a família, e ainda assim honrar o seu marido. Está lá no seu lugar, que você sabe qual é, que é a de auxiliadora, que é a mulher idônea, que está do lado desse homem, que corre atrás também, que é provedor, e ele sabe que pode contar com essa mulher que está do lado dele auxiliando, né? Abençoando o lar, com palavras que edificam, trazendo uma palavra que ajuda ele, muitas vezes quando ele está caído, desanimado. Você ajuda seu esposo, quando é o seu caso, é ele que te ajuda com a palavra, e os dois juntos caminhando na mesma direção, auxiliando ali, né? Cuidando da casa, cuidando dos filhos, da educação dessas crianças que se tornarão adultos. Que tipo de adulto você está criando, né, para essa sociedade, que depende da criação sua, do seu esposo, do que ele está vendo dentro do seu lar. Então, gente, cuidado. Então é isso. Essa é a mensagem para você. Nós vamos aqui também, que eu acho incrível essa parte que diz assim, ó: seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciões da terra. Olha só. Então, ela, com tudo isso que essa mulher faz, virtuosa, né? Uma mulher que cuida da casa, uma mulher empresária que sabe empreender, ela não tira o brilho do seu marido, a autoridade que ele tem, e quem o vê trata com estima. Tá aqui, ó. Seu marido é estimado entre os juízes, não é entre qualquer um, não. Ele tem autoridade, esse homem. E ela não tira a autoridade dele, porque ela honra ele como sacerdote do seu lar. Esse é o segredo, tá bom? Então, cuidado. Cuidado com o que você tem falado aí fora, mal do seu esposo. Ele é sua carne, né? Vocês são uma só carne. Ele é o homem que Deus colocou na sua vida, com todos os defeitos e com todas as qualidades. E se eu quero que ele mude, eu vou mudar eu primeiro. Eu não consigo mudar o outro. A partir da sua posição, você vai ver o que vai acontecer no coração desse homem. Ele vai começar a pensar o que está acontecendo. Ele chega em casa e é tratado como uma mulher que está ali, né, cuidou já do lar, de repente chega junto do trabalho. Bom, cada um tem a sua demanda. Dentro da sua demanda, faça o melhor, faça com excelência. Coloque Deus em primeiro lugar e se posicione. Feche brechas para que esse casamento não seja destruído e que haja a bênção do Senhor dentro do seu lar. Amém? É isso. Vou deixar aí essa mensagem para você. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com outras mulheres, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.